E aí, vamos falar sobre guerras médicas? Guerras médicas? Como assim? Estamos falando de Grécia Antiga. É a guerra das cidades-estado grega contra os persas. Bom, a história ela é escrita pelos vencedores. E os gregos, a história começa com os gregos, o pai da história era Heródoto. Eles vão dar essa mexidinha, essa diminuidinha aí nos persas, chamando eles, né, de medos, que era o povo que antigamente dominava eles. Bom, essa guerra, gente, ela vai começar como tudo na história. Coloca na tua cabeça algumas coisas, elas são clássicas. E tem uma coisa que é como se fosse os dois átrios do coração, é terra, guerra, terra, guerra, terra, guerra. Então, assim, terra é sobrevivência. E você consegue ela como? Herdando? Não, é guerra. E a expansão persa, lá do imperador Dario I, vai acabar chegando ali na Ásia Menor e batendo em algumas cidades-estado gregas que as que ele acabou dando de encontro eram ligadas a Atenas. Bom, Atenas vai confrontar, vai, enfim, né, defender as suas parceiras ali na Ásia Menor e vai confrontar os persas. O primeiro confronto deles foi a Batalha de Maratona. Todo mundo hoje conhece maratona, 42 quilômetros, sim, a corrida, mas maratona é uma planície, e a distância dessa planície até Atenas dava 42 quilômetros. E como os persas, eles eram conhecidos por ser um império gigantesco, sim, né, tomaram toda ali aquela porção do que hoje a gente conhece como Oriente Médio, o general ateniense deu ordens, né, para os soldados que avisassem as suas mulheres que caso eles perdessem, se elas não tivessem notícias deles até o final do dia, que seria melhor para elas e para as crianças que elas morressem. Bom, e por isso maratona, por isso da corrida, porque quando eles venceram essa batalha, calma que eu já vou falar mais detalhes dessa batalha, um soldado vai correndo sem parar para falar que peraí, ninguém mata ninguém, peraí, a gente venceu. E chega lá e capuf, morre. Bom, a Batalha de Maratona, ela vai ser vencida pelos atenienses, pelos gregos, porque eles usaram a tática do high ground. High ground, eles estavam num terreno mais alto. Então, quando chegam os persas, eles estão em menor número, então estava numa média ali de 20 mil persas para 10 mil gregos, e mesmo 2-1, eles vencem. Eles se prepararam em cima das falésias, eles jogavam bolas assim que eles faziam de madeira com pedra dentro deles, colocavam couro em volta, deles tacavam fogo e aquilo fazia tipo um boliche nos persas. Tanto é que vai ter muito persa que vai morrer tentando voltar para os navios e vai morrer afogado, sendo pisoteado. E lá na frente, um importante governante ateniense, em homenagem aos heróis que morreram ali na Batalha de Maratona, vai construir o Partenon com as suas colunas, né, simbolizando cada um dos gregos que deram a vida, aqueles que venceram os persas. Bom, só que assim, né, está vencida a batalha, mas não a guerra. Eles vão voltar. E a Atenas, então, vai propor uma confederação de cidades. E aí, a união faz a força? E aí, vamos se juntar? Algumas cidades se uniram, falou, é melhor, né? Melhor não lutar sozinho. Algumas resolveram se abster, algumas, ficaram do lado contrário. Eu não, eu vou para o lado que está garantido. E sim, eram aliadas dos persas. Mas a confederação até que deu muito certo, que foi a confederação de Delos, e ela era liderada pelos atenienses. Essa confederação de Delos tem inclusive a sua cidade, né, que é o antônimo ali de todos os seus princípios, enfim, tinha lá suas rivalidades, as suas competições econômicas, que era Esparta, mas nesse momento eles têm um inimigo em comum. E o inimigo em comum são os persas. Legal. Nessa continuação das guerras médicas, o que vai acontecer? Você vai ter algumas outras batalhas icônicas. E aquela que está representada no filme 300, a Batalha de Termópilas, vamos pensar na palavra, gente, termo, né, de temperatura, e pila seria caminho, então um desfiladeiro que era para ser uma isca, era para ser ali uma cilada para os persas. Então era para eles chegarem por ali e os espartanos defenderem por aquele caminho, né?
Como assim chegarem por ali? Eles estão vindo, pô, a Pérsia hoje seria o equivalente ao Irã? Não estou entendendo. Gente, depois da Batalha de Maratona, vão se passar 10 anos. 10 anos e o preparo, né, dos persas, daí vai ser com o Xerxes, o imperador Xerxes, e ele, gente, vai organizar o maior exército até aquele momento, que vai fazer um translado de continente, que vem da Ásia para a Europa. Ele vai reunir 300 mil homens. 300 mil homens, mas professora, como é que ele vai passar todos esses soldados, catapultas, cavalos e logística? Calma, ele vai usar a geografia pelo Estreito de Dardanelos, que na época chamava Helesponto, que é a união ali entre a Ásia e a Europa, que é uma distância de 30 quilômetros. Ele vai fazer uma ponte flutuante, ele vai amarrar os barcos dele, ele tinha lá mais de 600 barcos, e vai passar, lógico, muitos vão cair ali, com grande parte do seu exército que não poderia ser levado de navio para a Grécia. E era nessa passagem quente, nessa passagem estreita, que era para funilar os 300 mil homens. Só que, como eu disse que tinha gente estava do lado dos persas, teve um traidor. Esse traidor contou lá para os persas que era uma cilada, eles deram a volta e acabaram pegando, né, o rei Leônidas, o rei de Esparta, de surpresa. Bom, perderam, perderam. Os persas vão para frente, vão destruir Atenas. Aliás, Atenas foi destruída a cidade. Por quê? Porque ela tinha aplicado uma técnica muito famosa que depois vai ser aplicada contra Napoleão e contra o Hitler. As duas vezes no mesmo lugar, né? Na Rússia. Só que aqui eu estou falando de Atenas. A tática da terra arrasada. Sim, eles destruíram tudo que o exército persa podia utilizar, eles mataram animais e eles esvaziaram a cidade. Mas isso custou muito caro, obviamente. Saberemos como é que eles vão se reconstruir depois. E a Atenas, então, vai ter uma mega vitória sobre os persas na Batalha de Salamina, que foi uma batalha naval. Nessa batalha, os triremes, que eram os navios gregos, eles vão abalroar os navios persas. Como é que faz isso? Eles atraem os navios persas para a Baía de Salamina, que é uma baía um pouco mais rasa, e o calado ali do navio persa ele é mais profundo. E ali eles começam a empacar, e os navios gregos eles têm a ponta, enfim, toda esculpida e com metal embaixo, e vão afundando os navios. E por fim, a derrota dos persas se dá na Batalha de Plateia. Bom, venceram a guerra, vai ser assinado um tratado de paz, e Atenas, que organizou tudo isso, é aqui que começa o imperialismo dela. Por quê? Porque ela vai impor que aqueles que antes se uniram, né, que aceitaram o convite, agora não tem mais opção, vão ter que continuar. Vai dar ruim. Mas isso é história para outro caminho, outra direção minha. Um beijo, gente. Tchau, tchau.